Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Gratidão por estarem aqui juntos, dando apoio. Muito bom, boa noite. Boa noite, Arlindo. O Instagram tá avisando os nossos seguidores. Eu vou dar só mais um minutinho. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Muita gratidão por estarmos aqui. Aqui, para participar com a gente. Arlindo. Ah, tudo bem? Tudo jóia? Tudo ótimo. Que bom, deu tudo certo. Eu estava um pouquinho ansiosa, porque falei, nossa, meu primeiro convidado, tem que dar tudo certinho. Olha lá a Agora jogou a responsa, hein? responsabilidade nas minhas costas, né? E a minha também, né? Porque vai correr tudo certinho, ainda mais tanta instabilidade, né, que está acontecendo com o Instagram, internet. Olha, minha última live simplesmente derrubaram o Instagram, Facebook, WhatsApp. Foi no meio dela. Aconteceu uma dessa comigo também. Estava fazendo um envio da energia da desprogramação. Não durou, acho que assim, 10 minutos. E aí depois também foi para o espaço. Mas eu falei, o tempo que teve que durar, durou, né? Paciência. O comando é Arlindo, muito atemporal. obrigada. Continuou depois. É bom porque dá oportunidade para a gente fazer mais, né? Sim, não, A ótimo. gente pensa assim, né? É É lógico. mais uma oportunidade que tem, né? É isso aí. E eu agradeço a presença de todos, agradeço a sua participação, viu, Arlindo? Muito obrigada. Eu que agradeço. Né? Sejam todos bem-vindos, boa noite, pessoal que está chegando. E a proposta desse nosso bate-papo, né? Falando sobre ancestralidade, é até mesmo para trazer mais clareza, porque é um tema tão importante, né, na nossa existência, afinal estamos todos ligados, interligados, querendo ou não. Sim. E também porque está chegando uma data bem importante aí, comemorada, né, em vários pontos, sobre finados, né? Então tem algumas linhas que seguem aí de uma forma muito fechada, né, escura, outros como um momento de festa, né, de alegria, de comemoração com os antepassados. Então você, aí diante do seu conhecimento, à frente do Instituto, né, tantos aspectos que são tratados, né, inclusive na mesa, essa também é a proposta, né, e de você compartilhar com a gente. Eu até fiz uma colinha aqui, algumas perguntinhas, né, até que eu Opa. escuto também Chamado oral. dos clientes, chamar, não, dos clientes, né, eu trabalho com a mesa e que você aí desenvolveu e trabalho bastante, uma ferramenta super importante e sempre tem perguntas. Então, as perguntas que eu trouxe hoje, assim, de um ponto de vista não da terapeuta, mas assim dos clientes, né? E você, como conhecedor, com certeza vai contribuir bastante. E aí eu te dou a palavra para você contar para a gente quem é o Arlindo, falar um pouquinho. Vamos lá. Bem-vindo. Bom, eu comecei essa minha jornada aí tem uns 15 anos, né? Eu passei 37 anos no TI, os últimos 15, os últimos 17, na verdade, em paralelo, numa carreira dupla. Comecei com uma jornada de autoconhecimento e acabei ficando, né? Onde cheguei, comecei meus trabalhos de busca com ayahuasca. Acabei ficando na casa para ajudar os que vieram depois de mim, assim como eu fui acolhido, não quis retribuir aquilo. E aí comecei, Sim, fui estudar o caminho xamânico, fiz os cursos de Reiki, Mindful Healing, e o que já apareceu de prática nos últimos tempos, eu acabei fazendo quase todos os cursos para entender um pouco cada uma ferramenta. E uns 9 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a fazer uma formação de psicoterapeuta reencarnacionista, trabalhando com regressões dirigidas, não por hipnose, e ao mesmo tempo comecei a estudar apometria, que na verdade usa o sentido, né, ambos usam o sentido de retrocognição, de eu poder acessar a minha memória, o meu registro acástico, né, tudo que aconteceu comigo daqui para sim. trás.
E aí eu fui identificar, ou seja, todas essas ferramentas trabalham os nossos corpos vibracionais, os nossos corpos sutis, né, que são cheios de informações, principalmente nos meus corpos emocionais e mentais, que eu tenho todas essas informações passadas. Então, por mais que eu faça Sim. práticas para dar aquela estabilizada, 2, 3 dias depois eu já começo a entrar de novo, porque todo dia a gente tem informações, né, gatilhos e vão acontecendo situações e a gente vai desequilibrando esse campo energético de novo. Sim. Então, fui me aprofundar nisso. Acabei criando um grupo de estudos há 6 anos atrás. Agora, em novembro, estamos completando 6 anos com esse grupo. E, e começamos era um grupo de estudos de apometria. Então, eu tinha uma captadora na época que trabalhava comigo no espaço da Cida Godoy, e a gente começou, assim como os cursos que o Godinha, né, que é um dos mestres aí da apometria, faz, ele dá o curso prático. E eu comecei a atender aqueles membros do grupo explicando como se usavam as práticas e ferramentas da apometria. Então era um curso praticamente prático, a gente se reunia uma vez por mês. Continuamos se reunindo ainda até hoje, né? E só Sim. que 1 ou 2 anos depois eu acabei fazendo a minha iniciação com o Rodrigo Romo na Cura Quântica Estelar, que foi quando eu tive a religação com a Ordem de Santa Esmeralda. E aí a apometria saiu para um nível um pouquinho mais alto, a gente começou a aprofundar um pouco mais para trás, vamos dizer assim, na nossa linha da história. Porque as linhas de apometria, elas trabalham ou ligadas na casa do Lacerda, que foi quem criou isso, ou na linha do Godinho, quem estendeu a apometria. Uhum. E essas duas casas trabalham ligadas basicamente com centros espíritas, seguindo o kardecismo. Em 98 que veio a apometria quântica para desligar a apometria de religião. Ou seja, nós estamos trabalhando energia Sim. com energia. Eu estou buscando informações que estão no meu registro desligado, e aí eu posso pegar essa linha temporal e ir bem mais para trás. Né? Eu sempre Livre de brincava. dogmas, né? Sim, porque imagine, se você viveu há 10 mil anos atrás na China, era um mestre chinês, taoísta, não sei o quê, eu vou tratar você na apometria clássica, eu abro lá o Evangelho, olha, vamos ouvir a palavra de Jesus. Ele fala, quem é Jesus? Fala, olha, Jesus vai nascer daqui a 8 mil anos, mas vai ser um cara legal na sua linha temporal. Fica meio difícil você trabalhar essas personalidades que estão presas numa linha temporal mais para trás. Então a apometria quântica Sim. deu a acertar. E aí eu acabei criando um curso, né, para que pessoas que vinham de outras casas apométricas pudessem entrar neste grupo e seguir o que a gente estava fazendo ali, porque a gente já estava fazendo uma apometria diferente das casas apométricas tradicionais. E no meio de um desses cursos veio a mesa radiônica, né? Ou seja, veio Sim. uma mesa para fazer a apometria. A apometria você faz em dupla, pelo menos, né? Alguém acessando o Sim. cenário, alguém conduzindo o processo, porque uma autocondução você pode ficar preso dentro do cenário, né? Então tem esse risco. Então sempre se conduz em dupla. E a mesa ela veio para fazer o contrário, para você fazer uma apometria sem abrir esses cenários. Então eu não preciso de clarividência, não preciso de clarividência, não preciso fazer uma captação, eu simplesmente jogo um comando para a mesa, fala, existe alguma coisa para ser limpada? Tem, limpa. Então, ou seja, ele faz todo esse processo automatizado apométrico através da mesa radiônica. Né? Então hoje o Instituto, né, tem um curso regular, então é uma mesa de autocura, para que cada um possa usar para si. Se quiser usar para os mais próximos, ok. E, né, para quem é terapeuta, tem colocado como uma ferramenta auxiliar. Então, eu aplico barra, muita gente Sim. vem com barra de axis, então eu faço a mesa, limpo tudo esse histórico para trás e dou equilibrado no paciente. Psicólogos, que vão buscar outras coisas que estão muito mais lá para trás. Então, assim, como para terapeutas também foi uma ferramenta muito legal, porque vem ajudando a contribuir, somar as ferramentas que a gente já tem, limpando esse lixo anterior que está ali na minha memória, atrapalhando o meu dia a dia. Então, é, hoje, e a gente tem outros cursos regulares do Instituto, né? Tudo que a gente fala em expansão de consciência ou em trabalho, trabalhando a tríade, né? De corpo físico, mente e alma, ou seja, vamos trabalhar todas essas ferramentas, o que a gente puder trazer de informações, de cursos e eventos trazendo a lei de cura, a gente, né, vem trazendo para dentro do Instituto. Arlindo, eu vou dar uma boa noite para o pessoal que está chegando. Boa noite, pessoal, bem-vindos. E eu tinha feito uma pergunta, tinha deixado uma pergunta que era mais para o final, mas acho que já criou um link aí. Qualquer pessoa, independente da formação dela, ela pode fazer esse curso da mesa de RFA aí no Instituto com você? Sim, porque esse curso eu divido ele em 2 fins de semana. O primeiro fim de semana eu chamo de Fundamentos, que aí eu vou explicar um pouco sobre as estruturas dos corpos sutis, a estrutura do universo em si, como uma organização, né, como é Sim. organizacionalmente dividido toda essa estrutura, o que é a experiência de dualidade dentro do projeto Terra.
Vou falar sobre a parte de obsessão, como isso acontece, os 16 tipos de obsessões possíveis que a gente pode trabalhar. Vou falar sobre o ancoramento, que, ou seja, que é toda a energia egrégora que dá suporte para esse trabalho e para outros. Porque hoje tem muita gente aí que hoje aplica reiki, está morrendo de câncer. Ou seja, mete a mão no lixo da pessoa, a pessoa está com obsidiado, está com uma magia negra, e você está ali aplicando reiki e recebendo toda essa carga energética. Então, esse ancoramento, como ele trabalha e ajuda para me dar suporte, não só no meu dia a dia, na minha profissão, seja ela qual for, mas para os trabalhos, energéticos e espirituais. E no segundo fim de semana é o fim de semana de operação da mesa. Que a operação da mesa em si basicamente é simples, ou seja, eu tenho ali uma anamnese, ou seja, tem aqui um obsessor para limpar? Tem, limpa. Tem aqui um parceiro de afinidade? Tem, limpa. Ou seja, você faz uma pergunta e dá um comando de limpeza. Então, a operação em si é simples, eu não preciso de nenhum sentido extrafísico para operar isso, não tenho nenhum pré-requisito anterior, porque o que eu preciso de conhecimento, de entendimento, do que é feito neste trabalho, a gente dá no primeiro fim de semana, que basicamente é setor teórico, só para falar da parte dos fundamentos em si, do que eu preciso. Para quem quiser se aprofundar em apometria, a gente tem um grupo regular toda quinta-feira, que é para o estudo apométrico, captação, a moda antiga, porque assim, já existem coisas que a mesa ainda vou ter que precisar ir mais aprofundada, então a gente usa a apometria no modo clássico de abrir o cenário e ir até lá, às vezes coletivamente o grupo, que eu preciso de um gradiente maior de energia para acessar alguns cenários, então a gente tem na verdade, ele não é um curso, é um grupo. Para quem já fez esse curso, ele pode participar desses encontros de quinta-feira, onde a gente trata as pessoas do grupo, ensinando como fazer a própria apometria. Ou seja, é um tratamento semanal. Acaba sendo uma extensão de estudo, né? Sim, para quem já trabalha, acaba sendo uma extensão. Porque na verdade conforme você vai abrindo mais cenários, trazendo mais conhecimento, mais informação liberada. Então, tem de maneira, fiz o ginásio, fiz o colégio, fiz a faculdade, pós, mestrado, doutorado. Então, como eu quando comecei com a apometria, 8 anos atrás, eu trabalhava no modo clássico, fui lá fazer em Lages, fazer curso com o Godinho, então eu trabalhava na linha dele, fui fazer a cura quântica estelar, minha apometria mudou, e depois eu fui recebendo outras, a partir de que outras esferas foram adentrando nesse ancoramento, a maneira de trabalhar mudou. Então, hoje a minha apometria é um pouquinho diferenciada por conta do ancoramento que nós temos com algumas ferramentas para poder facilitar todo esse trabalho. A mesa foi uma delas. Ou seja, é um grande facilitador, ou seja, trabalha no atacado, limpa tudo, não precisa ficar abrindo historinha por historinha para saber o que está acontecendo lá dentro. Precisa limpar? Limpa. É mais ou menos a mesma história. Você entra num lugar, está sujo? Limpa, não quero saber quem sujou, só preciso limpar. Ganhou, assim, agilidade, rapidez e aprofundou, né, o tratamento, né? Sim, porque através do ancoramento, né? fazendo historinha por historinha, eu vou demorar meses para acessar todas essas histórias, até, ou mesmo uma regressão, porque numa regressão, às vezes, trabalha 1h30, um cenário só. Na mesa você limpa 5, 10, 20, 50 mil fractais uma vez só. Porque basicamente o que eu defino como um fractal de alma é uma memória com emoção. O que a gente basicamente chama de trauma aqui na psicologia. Então, ou seja, se eu olhar na minha vida atual, que é o que eu lembro alguma coisa para trás, tem situações onde eu lembro daquela cena, mas aquilo ainda me incomoda. Ou seja, tem uma carga emocional naquela memória. Então isso para mim é um fractal. Sim. Então não me interessa se ele foi gerado nessa vida ou numa anterior, porque é uma memória que tem emoção e aquilo me causa desconforto. Um medo, trauma, fobia, padrões de comportamento, crenças limitantes, tudo isso está ligado a esse conjunto de memórias que eu sou e venho seguindo. Mas o que nós herdamos, claro, da nossa ancestralidade. Falando nisso, pegando um gancho. Boa noite, pessoal que está chegando. Estou bem feliz, viu? Olha, essa audiência está muito boa, né, Lindo? É boa, né, na realidade. A gente entrando aí no tema, né, da ancestralidade, para esclarecer para nós, como que os elos espirituais, né, com os nossos ancestrais, eles podem impactar nessa existência? Então, vamos lembrar que eu, enquanto espírito, venho reencarnando. Então, eu tenho padrões, ou seja, eu sou continuação de mim mesmo. Então, eu estou reencarnando, eu venho no meu processo de evolução. Só que para habitar esse corpo físico, eu vou precisar, que duas pessoas se encontrem, e gerem, um corpo físico para que esse espírito se encaixe nele.
Então, ou seja, sim, fora o que eu sou, por padrão, eu herdo DNA de pai e mãe. Então, eu recebo uma carga genética do meu pai e da sim, minha mãe. Só que esse pai e mãe também receberam cargas genéticas de pais e mães, e de pais e mães, e de pais e mães. Então, se a gente voltar aqui 10 gerações para trás, nós temos mais de 4.000 pessoas que fazem parte da nossa história de herança sim, genética. Então, o que sim. a gente fala dos nossos padrões e crenças, a gente também recebe padrões e crenças dos nossos pais, né? A gente tem que lembrar, porque 99% da população tem problemas ou com o pai, ou com a mãe, ou com os dois, né? E na verdade não é um problema, né? É... São os grandes professores, né, que estão aqui para nos ensinar, né, aquela disciplina que a gente veio aprender nesse núcleo familiar. Então, a vida é uma escola. Então, quem vai nos ensinar? Sim. Professores. Então, eu preciso ter alguém que me ensine isso. Então, lembrando, né, que os nossos pais foram criados, né, pelo menos meu pai. Meu pai nasceu em 1930 e alguma coisa, né? Os pais dele nasceram em 1800 e alguma coisa. Então, meus avós, por parte de pai e mãe, são italianos, viviam em outro país, com outra cultura totalmente diferente, uma cultura que já tinha 2.000 anos de idade, muito diferente da nossa, que tem Sim. 500 anos. E ainda é uma bagunça, a gente não tem no Brasil, né, um padrão aplicável, né? Se você for para o Rio Grande do Sul, é completamente diferente do Nordeste, que é diferente de São Paulo, que é Sim, diferente do Mato Grosso, ou seja, você tem culturas diferentes. Nós não temos uma cultura brasileira, nós temos um mix de culturas herdada por várias raças que vieram aqui colonizar, né? Então, como nossos avós foram criados? O que eles receberam de educação? Por que processos eles passaram de vivências? Meus avós vieram fugidos de guerra, ou seja, estavam todos sendo bombardeados, pega a roupa do corpo e foge. E vem começar a vida é. num país onde você não fala essa língua, né? E tem que vir começar tudo de novo, de um jeito tudo diferente. Então, assim, a gente tem que muito que honrar nossa ancestralidade por tudo que eles já passaram, vivenciaram, porque hoje nós somos continuação deles também, que a gente recebe toda essa carga Sim. deles, né? Todos os medos deles, os traumas deles, as alegrias deles, as conquistas deles, tudo que eles realizaram, idealizaram, a gente recebe como carga genética. Enquanto eu não aceitar isso e entender o que é isso, é difícil eu progredir, é difícil eu prosperar. E às vezes Ou você seja, não tem adianta problemas tentar com fazer. excluir, né? Não tem como. Isso. Tá no seu Não DNA é tem como isso. excluir. Você é isso. Não tem como, porque eu posso ter o meu padrão, a minha personalidade, a minha característica, que é assim há várias vidas, só que eu recebi dois DNAs para montar esse corpinho Sim. físico com o qual eu habito. E nesses dois DNAs vão ter toda essa carga genética dos meus ancestrais. Arlindo, e é sempre bom a gente lembrar que tem as fraquezas, mas também a gente recebe muita fortaleza nessa carga genética, né? Sim, Porque às vezes recebo a gente tudo. fica assim meio irritado e aí acaba tendendo, né? Ficando assim mais tendencioso para no que está errado, né? Que na verdade não é, mas são as fraquezas. Mas a gente recebe muita força, né? Da nossa ancestralidade, né? E Sim, então, desde aqueles que estão lá pegou a senha número um, né? Vamos colocar assim. eu pego o exemplo dos meus avós. Vieram para esse país sem dinheiro, com a roupa do corpo, e criaram uma família aqui, criaram todos os filhos aqui, com todas as dificuldades que eles tiveram, né? E Sim. tá todo mundo aqui. Se não fosse eles, É, né? Provavelmente teriam morrido na guerra lá, né? Só sabe-se lá como ia ser a continuação dessa história toda, e estamos aqui. Então, assim, tem que trazer toda essa força. Vamos arregaçar a manga e vamos botar, né, para fazer, porque assim, é o que tem para hoje, então vamos embora. Né? Eu posso ficar olhando para trás reclamando, olhar para frente e construir algo novo. Então, sim, essa sim. inspiração não só do que eles trouxeram de problemas, mas tudo que eles trouxeram de força para a gente também. Isso mesmo. Né? É isso Então, às vezes, mesmo. eu posso E, herdar uma doença genética, mas eu posso herdar uma herança muito grande também. Né? Então, assim, tudo é herança. Né? Eu preciso saber como eu vou administrar cada um desses pontos. exatamente, exatamente. E assim, e colocando aí um link novamente com a mesa, né, que você desenvolveu, foi, na realidade, pelo menos assim, eu entendo assim, um presente, né, da espiritualidade maior, essa ferramenta que permite a gente acessar curas, né, dentro do campo da nossa linhagem, né? Curas que até é um gancho aqui para a minha pergunta que beneficia diretamente
a mim ou a pessoa que está ali em tratamento, como os descendentes. Tá correto isso, Arlindo? Que Sim, através dessa ferramenta. quando eu abro, vou fazer um estudo de mim, então normalmente quando eu vou fazer um trabalho com uma ancestralidade, eu procuro buscar as últimas 10 gerações, que é aquilo que nos traz referências direto. E, então, Certo? durante esse resgate, eu vou ver quantos personagens ainda precisam ser resgatados dessa linha, abrindo a pesquisa para o lado materno e paterno. Então, eu vou ver quantos personagens existem ali. Por quê? Grande parte desses personagens vem reencarnando na mesma família. Nós podemos fazer parte tanto desse lado materno ou paterno, reencarnando nessa linha familiar. Então, às vezes, parte Tá. desses personagens somos nós mesmos. Mas outros são pais, mães, tios, primos, ou seja, todo mundo que está encarnado da linha familiar pode ter partes presas nesse sentido. Filhos, netos, bisnetos, ou seja, depende em quem eu estou trabalhando. Então, quando você faz esse resgate do núcleo familiar, você está tratando não só a pessoa, mas toda a estrutura familiar dela. Então, você faz com que o núcleo familiar inteiro dê um upgrade, porque você está limpando tudo isso. E ao fazer isso, eu faço uma análise sobre padrões ou crenças que você traz nessas linhas. Não só isso, Certo. como maldições ou pragas ou magias feitas atrás. Muito comum você ouvir pessoas falar, olha, fui na cartomante, ela disse que eu tenho uma maldição familiar. Aí você vai abrir as historinhas, você chega lá, você descobre que a tataravó era muito rica e viu a família toda brigando por causa de dinheiro. E eu falo, olha, eu não quero mais ver desgraça nessa minha família por dinheiro. E contrata lá um serviço de magia, ou ela mesma roga uma praga, para que ninguém mais tenha dinheiro dali para baixo, para que nunca mais se brigue nessa família por causa de dinheiro. E daquela tataravó para frente vive todo mundo na miséria. Então a gente pode trazer Nossa. isso. E às vezes foi muito engraçado, porque vou dizer assim, pô, 40, 50 mil captações depois, eu vou dizer que 95% das pessoas que me procuraram, né, dizendo que ela veio reencarnar nessa família para acabar com uma maldição familiar que já vinha arrastando há séculos, normalmente ela mesma foi que fez isso lá atrás e está aqui reencarnada para limpar a sujeira que fez. Né? Então ela chega toda É, esperançosa, eu vou limpar a família de uma maldição familiar. Sim, a mesma que você fez lá atrás e vem estar atrapalhando todo mundo. Mas quando você fala em praga, maldição, magia, né, crenças ou padrões, quando eu abro para fazer essa limpeza, você está limpando o núcleo familiar. Então você está uau. afetando não só a pessoa que está sendo tratada, mas todo mundo acima, abaixo e do lado dela. Então, se existe um padrão naquela crença, por exemplo, padrões muito comuns de você trazer, né, de ganhar só o suficiente para comer e viver, padrões de Sim, que dinheiro é nossa. sujo, dinheiro é pecado, por ter muitas linhas religiosas dentro dessa cadeia. Dinheiro gera Quem tem desgraça, dinheiro não vai para dinheiro o gera céu, né? infelicidade. Então é melhor ser feliz do que ter dinheiro. Um padrão É, de submissão feminino, homem manda, mulher obedece. Então você tem sim. padrões, dependendo de que descendência você vem, de que cultura você vem, você traz alguns padrões desses. E você vai ver que todo Sim. mundo naquela família tem um problema. Esses dias um rapaz veio me procurar, depois que ele começou a estudar espiritualidade, ele identificou que todo primogênito era falido. Todo. Uau. Então ele pegou tios, primeiro filho, todos eles. Dos avós, todos os primeiros de todo mundo dentro daquela área foram analisar a história inteira. E ele com 3 filhos, o primeiro todo ferrado, os outros 2 muito bem. Ele falou, cara, tem algo muito errado. Ele era o segundo da geração dele, o irmão mais velho, falido. E aí a gente foi pesquisar na historinha para identificar lá atrás quando isso foi criado, foi lançado para desfazer aquela maldição que o primogênito não ia poder ter dinheiro, não sei o quê, porque assim ele não ia embora, ia ficar cuidando dos pais, aquela Uau. coisa toda. Então, assim, era uma história de um ente familiar bem para trás, e aí, ao desligar tudo aquilo, você limpa, e todos esses que estão na lateral e para baixo saem dessa maldição e passa a crescer. Porque é uma maldição, uma praga, ou seja, a magia, ela basicamente é um intento. Eu intenciono, isso é uma magia. Eu posso potencializar essa magia, né, com, com uma vela, com uma farofa, com a pinga, com um boi. Posso fazer qualquer coisa. Cristais, eu posso fazer qualquer coisa, né, para potencializar o intento. Mas dependendo da intenção de quem intenciona, do poder dessa pessoa, só a intenção dela já é a magia completa. Eu não preciso de absolutamente nada. Só intencionar. Sim, Por isso que a gente fala de uma sim. praga. Uma praga é exatamente isso. Alguém amaldiçoou aquela Falou, né? família, normalmente só falou. Mas ela tem uma força tão grande mental que ela cria
essa magia, essa realidade, e isso fica impregnado, e você vem trazendo isso no seu DNA dali para baixo. Certo, ótimo. Então, fazendo um resumo aqui, um mini resumo do que você está colocando para a gente, é que de fato o que a gente trata, o que é tratado na mesa de radiestesia, que é a mesa que o Instituto tem, ele é extremamente benéfico, né? Que é tratado para a ancestralidade, ele é extremamente benéfico para todos os envolvidos, certo? Sim, é É, uma não tem maneira de como nós assim. honrarmos a nossa ancestralidade, ou seja, resgatando todos esses personagens, mas principalmente limpando essas crenças, padrões e maldições, o que Ótimo. tiver ligado, e isso tanto do lado paterno quanto do paterno. É um presente que você dá para o núcleo familiar inteiro. O Buda falava, né? Com Você quer certeza, ajudar o mundo, se ilumina, porque todos os fios que estão ligados a você vão subir. Então é uma maneira é de você levar todos verdade. para cima. É, e você fez uma colocação excelente aí. De fato, é um presente que a gente pode oferecer para os nossos ancestrais, né? Que não estão mais aqui, alguns já reencarnaram aqui, mas não tem como saber, mas é um presente, né? Porque Sim. a gente tem não tem a visão, né, do que aconteceu lá atrás, né? A gente tem algumas Quantas informações. privações eles tiveram, Algumas informações. né, para chegar até aqui, ou nos trazer até aqui, né? A gente não conhece as histórias. Sim, Né? Meus sim, avós é vieram para isso cá, mesmo. mas quase não se falavam, né? Então, a gente não sabe o que aconteceu na Itália antes deles virem para cá. É, Então, assim, tem muito tem. pouca informação, documentos, quase nada, fotos, registros. Assim, é bem difícil para quem veio fugir da guerra. Eu mesmo, para procurar cidadania, nossa, foi 6 meses para achar o documento do meu avô na Itália. Então, é É bem isso mesmo. complicado isso. Então, quanto, né, eles já sofreram ou passaram lá atrás para nos trazer até aqui. Né? A gente fala, É porque isso é mesmo. culpa do meu avô. Não, não é culpa, não. O que foi que ele recebeu? Né? Se ele não recebeu amor, não recebeu carinho, foi tratado na porrada, como é que vai ser? Vai ser que na avó do mesmo. É o que ele recebeu, ele não sabe fazer diferente. Né? Porque no lugar onde É ele isso mesmo. vivia, né, dos pais que ele teve, recebeu isso. Né? Você É fala, isso mas meu pai mesmo. nunca me deu carinho, então dá você para os seus filhos. Né? Ah, É é porque isso minha mãe, mesmo. né, sempre me tratou. Tá bom, não faça isso com seus filhos. Também é uma ótima escola de como não fazer. Né? Reclamar o que eles não fizeram. Agora, eles não fizeram porque não queriam, não fizeram porque não aprenderam Não tinha uma a fazer. informação, né? Ou, né, É, nessas últimas 10 vidas anteriores, você já jogou, abortou ele, já jogou ele fora, já jogou lá de lixo, já jogou no convento, já deixou eles morrer de fome, né? E agora eles estão nessa sim. posição de pai, mas te odeiam porque você já fez um monte de merda lá atrás. Então, assim, não dá para a gente julgar absolutamente nada. Nós Julgar. estamos vivendo o capítulo 138 de um livro e a gente não sabe como foi os outros 137 da nossa existência. Eles falam, Exato. olha, nessa vida eu Exato. fiz tudo lindo, bonitinho, maravilhoso. Ai, mas nada dá certo na minha vida. Então, como foram as anteriores? É, Né? Então, é. é só a gente abrindo essa caixinha do registro akáshico, olhar lá atrás o que tem, prendendo ainda. Né? Por exemplo, Sim. se tem uma maldição dessa, fala, "Ah, não tem o que fazer. Ou você vai lá e dissolve essa maldição, ou vai ficar todo mundo pastando daí para baixo, até alguém falar, putz, vamos olhar essa É. caixinha. Né? Vamos tratar, né? Vamos curar, Vamos né? tratar, Ou vamos buscar cuidar disso a aí. cura, né? É o que Exato. você falou, né? Se iluminando para que, né, todo aquele conjunto, né, aquele núcleo Uhum. possa se iluminar, se elevar, expandir consciência, né? Esse Exato. é o propósito, né? Boa noite, pessoal que está chegando agora. Depois a gente vai abrir uns minutos aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma informação que não conseguiu fechar aí o raciocínio, pode ficar tranquilo que a gente vai procurar responder. A gente significa o Arlindo. Arlindo, é, falando aqui um pouco, né, sobre alguma coisa que você já respondeu, né, como acontece o encaixe na família, né, porque são os professores que a gente vem de fato para trazer luz, né, para aprimorar, expandir e liberar. Como que você explica a questão dos adotivos, né? Existe aí uma conexão espiritual de vidas passadas entre aquela família que está adotando e a família biológica? Olha, em 100% dos casos que eu tratei, sim. Então, eu vou tomar por experiência, né, vamos falar de 6, 7, 8 mil pacientes tratados, 40 mil captações Uau. feitas. Então, eu tomo por base só a minha experiência, fora que eu estudei em livros, né, que traz muito dessas Uhum. informações. Então, o encaixe familiar, ao contrário do que diz o Espiritismo,
que diz que você nasceu ali para pagar seus karmas. Só que sim, existem acertos. Lembrando que o universo é regido por uma única lei, a terceira lei de Newton. A toda ação corresponde a uma reação de sentido contrário e mesma intensidade. Ou seja, karma é uma palavra em sânscrito que quer dizer ação. E toda ação tem uma reação. Chama-se lei de plantio de colheita, você pode dar o nome que você quiser, ou seja, é energia. Energia Sim. vai, energia vem. O universo vai entrar num joguinho de ping-pong. Então, por que você se encaixa num núcleo familiar? Porque você precisa se matricular numa escola. Então, se você vem há várias vidas com um padrão de submissão, então eu vou ter que quebrar esse padrão. Esse é o meu contrato encarnatório. Minha maior dificuldade é o meu contrato. Eu tenho lá os meus anexos para resolver, mas eu tenho um aspecto que eu preciso evoluir. Então, se eu vim trabalhar submissão e preciso deixar de ser submisso, eu vou ter pais opressores. Meus amiguinhos na escola vão ser opressores, eu vou sofrer bullying pra caramba. Eu vou ter professores opressores, eu vou ter parceiros opressores, chefes opressores, até um dia que eu aprenda a colocar um limite, meu espaço sagrado e definir esse espaço sagrado. Então, o meu professor principal sempre vai ser o quê? Pai e mãe. Porque eu preciso trabalhar aquilo. Então, eu vou olhar dentro dos que estão Virar. encarnados, né, se existe alguém com quem eu já tenho experiências anteriores, que já me propiciaram experiências anteriores, do tipo assim, eu me matriculei numa escola para estudar física, aprendi repetidiano, então eu volto para a mesma escola com o mesmo professor estudar física. Por isso que a gente repete, às vezes, dentro de uma família, o mesmo pai, a mesma mãe, algumas vezes. Isso aqui é uma escola. Então, se Tá. você for para a escola repetidiana, você continua na mesma escola com os mesmos professores para aprender a mesma disciplina. E Isso. claro, só vai ficando um pouco pior, porque eu já tenho lembranças das aulas anteriores. Então você entra naquela primeira aula, você já sabe que ele vai fazer aquela piadinha sem graça, você já sabe a matéria que ele vai dar, você já conhece o cara, você já não gosta dele, você já está de saco cheio porque repetiu de ano e tem que ouvir tudo aquilo de novo. Por isso que fica difícil a gente fazer esse processo. Então, assim, nos casos de adoção, é muito comum, né? Você tem o primeiro aspecto, né? Imagine uma mãe que já abortou esse filho 3 ou 4 vezes, intencional ou não. Então, quando aquele feto se instala no ventre, cara, ele já começa, puta, aqui não quero saber, ele já sabe que vai ser briga, puta, eu vou morrer de novo, quero sair daqui. Então, às vezes, né, há aquele aborto espontâneo que o próprio feto sai então, não vou ficar aí de jeito nenhum. Não? Ou a própria mãe, imagina que né, ele já rejeitou tanto esse menino que agora aquela energia entra, ela já se sente mal e ela provoca o aborto. Então, não vai dar para encaixar essa criança, ele vai ter que vir ali nessa família. Então, o que você faz? Pega uma mãe que está devendo aí, né, em uma vida qualquer fez um aborto e precisa trazer uma criança à luz. Então, ela traz essa criança à luz e bota no orfanato, para que essa criança seja adotada. Analisando, né, as linhas do adotado com pai e mãe biológico, normalmente você tem várias histórias para trás. E com os Uhum. adotivos também. Essa criança adotada ela tem história com os dois lados. Então, às vezes, aquela mãe biológica só trouxe ao mundo porque ele não ia conseguir ser gerado naquele núcleo familiar e ele precisa ter uns acertos ali para fazer. Não só o que ele tem de experiência, ou seja, você vai estudar naquela escola de qualquer jeito. Então, agora que você já nasceu, né, não tem como você provocar o aborto, então você vai se encaixar naquela história. Você vai estudar ali. É um colégio interno agora, você vai ter que colocar ali. Né? E aí, claro, dadas as minhas experiências anteriores e o meu contrato encarnatório, eu vou encaixar em algum núcleo desse que me adote para me dar aquela experiência. Então, se eu vim trabalhar em independência emocional, ou meus pais vão morrer cedo, ou eu vou ser jogado no orfanato, ou eu vou ser abandonado na porta da igreja, não? Ou seja, eu preciso trabalhar em independência emocional, eu não posso ter dependência. Eu vou ser encaixado numa família que tem 5 filhos. Então, naquela tradicional mesa de familiar, cabem 6 pessoas. O pai, a mãe, 4 filhos e eu como na cozinha. Ah, minha mãe gosta de todo mundo, só não gosta de mim. Tá tudo certo, você veio trabalhar em independência emocional, não vai gostar de você mesmo, é teu professor. Ele não veio te ensinar carinho, ele veio te ensinar. Te vira sozinho. E a pessoa fica chorando a vida inteira que mamãe não gosta, papai não gosta. Gente, acorda. Você veio trabalhar em independência emocional. E você vai ser abandonada por todos os seus parceiros até você ser feliz sozinho. O dia que você for feliz sozinho, qualquer um serve. Enquanto você ficar chorando e mendigando afeto, você não vai evoluir para nada. Então, aquele pai, Nossa. aquela mãe não é ruim. Né? O teu caso de uma Tá paciente sendo foi que muito precisa legal. ser, né? Né? Então, a história dela era assim. Né? Foi criada numa vila, o pai trancava o portão com corrente, as crianças brincando na rua, ela cresceu na rua, olhando aquelas crianças brincando na rua, não podia sair.
De vez em quando, quando o pai dava uma saída, a mãe deixava ela brincar um pouquinho na rua. Quando o pai pegava, arrancava as costas, as peles da costa dela na cinta, né? E arrancava e deixava vergão. Nada, nada, nada. Menina linda, maravilhosa. Conheci ela, tinha 50 anos, tinha um corpo assim de modelo ainda com 50 anos de idade. Aos 15 foi convidada para a Elos, para ser modelo, o pai não deixou, porque isso é coisa de puta, não sei o que, não vai, não sei o que lá, tá, tá, tá. Começou a trabalhar num banco, descobriram que era virgem, que a mulher tem que casar virgem, aquela coisa toda. Começaram a fazer leilão no banco para querer tirar a virgindade dela. Teve que sair, processar o Nossa, banco. Então, assim, uma historinha atrás da outra. Bom, sim. conclusão. Ela tinha um ódio mortal desse pai. Esse pai já tinha morrido, mas ela tinha um ódio mortal. Ela queria tirar aquilo, porque aquilo incomodava. Toda vez que ela lembrava do pai, aquilo corroía ela. E ela queria tratar Uhum. a dor que ela carregava. Aí vamos estudar essas histórias dela. Vida anterior, prostituta, anterior, prostituta, anterior, prostituta. As últimas 10 vidas, prostituta. Sozinha, ela não estava conseguindo quebrar um padrão. Então, o que ela fez? Combinou com o melhor amigo dela. Falou, ó, você vem como meu pai, linha dura, e me segura, porque senão eu vou virar puta de novo. Então, quem salvou a encarnação dela? O pai. O pai, Olhando essa nossa. história, ele é um grandíssimo filho da puta. Então, filho, não dá para julgar história nenhuma. Não dá pra Então, julgar. quem salvou É isso essa mesmo. alma de quebrar um padrão que ela sozinha não vinha acontecer Nossa. foi aquele pai que foi muito linha dura, muito mal, muito não sei o quê. Foi o cara que salvou. Então, você precisa olhar, né, o histórico todo. Quando você começa a entender esse contexto de como tudo aconteceu, fica mais fácil você respirar e ressignificar as coisas. Porque agora eu entendo de onde vem tudo isso. Fica mais Então, fácil ressignificar, sair da condição de vítima. sim, O universo, ele é muito sábio, dá oportunidade o tempo inteiro, né? Ou seja, a lei da evolução constante, né? Você vai evoluir pelo sim. amor ou pela dor, né? E Ora, de fato tem a não tem pergunta. vítima, né? Então você vai ver que Nossa. todos esses encaixes adotados, todos eles têm relação com tanto com os pais adotivos quanto com os biológicos. Os biológicos. Nossa, história incrível, Arlindo. Gratidão por compartilhar. Bom, você está sendo muito conciso, né? Porque eu fiz uma listinha aqui de perguntas, você está linkando uma com a outra. É que Boa alguns noite para assuntos quem está acaba chegando. cruzando, não tem jeito, né? E você sabe que minha mente é Boa uma noite. viagem, né? Então, se der conta, a gente vai falar até as 3 da manhã aqui. Mas o papo é bom. A Alessandra falou que as fichas estão caindo. Que bom, Alessandra. É isso mesmo, Legal. expansão de consciência, né? Essa é a Esse é ideia. o propósito. Essa é a ideia. Eu tinha colocado uma pergunta, né, que os aspectos tratados, né, aspectos do campo espiritual, beneficia, né, a ancestralidade descendente. E assim, quando a gente trata, Arlindo, um cliente na mesa, tá? Então, obviamente, tem os comandos ali para tratar, para limpar a parte da ancestralidade, né? Uhum. Então, assim, é, esse, eu não sei se a pergunta está sendo repetitiva, você vai me ajudar a esclarecer aqui, se está sendo coerente. Se isso daí beneficia apenas aquele cliente que está na mesa, ou que está sendo tratado, ou todos os descendentes, ou tem aspectos que são tratados, que devem ser tratados pontualmente. Entendeu a minha pergunta? Sim. Então, no que se tange à ancestralidade, então, se não for uma praga, uma maldição, um padrão, isso já vem há várias vidas passando. Então, quando eu faço esse resgate desses personagens que têm esses padrões, ou estão presos na magia, na maldição, ao fazer o tratamento dessas 10 gerações para trás, a gente vai limpar todos Ok. esses aspectos. Como, né, esses personagens hoje estão encarnados dentro desse núcleo familiar, ou pelo menos a maioria deles, né? Às vezes já está encarnado em outro núcleo familiar, nessa escola aqui eu já comprei todo o meu ciclo, já estou estudando em outro lugar agora, né? Mas todos que foram resgatados aqui, então imagine, desses 4.900, eu recolhi 1.500. Desses 1.500, 500 estão encarnados hoje. 200 são da mesma família. Ótimo, todos eles são beneficiados, porque na verdade eu estou limpando uma crença familiar, eu estou limpando um padrão, eu estou limpando uma magia que afeta todo mundo, né? E, Certo. inclusive, os meus descendentes, né? Porque se eu tiver um filho daqui para frente, ele já não vai ter mais essa carga no DNA, porque esse DNA está sendo limpo dessa energia toda. Então, o que vai ser passado para baixo já vai ser isso. Porque a partir do momento que eu me limpo de toda essa herança, a herança que eu vou passar para baixo vai limpa. Então, eu vou ajudar meu Ah, primo, vou tá. ajudar meu tio, vou ajudar minha avó, vou ajudar todo mundo que está nesses núcleos espalhados. Ok.
Então, assim, a gente tem o tratamento que ele é individual, que ele é pontual, ok, né? Cada um com seus problemas, né? Eu aqui com as Hum. minhas crenças limitantes, formas, pensamentos, e aí é um tratamento que segue a linha individual mesmo. Agora, no que tange, como você falou, a ancestralidade, ok, aí é o núcleo, os envolvidos, os personagens e ponto final. Sim, porque Ainda imagine, bem, né? eu vou tratar dois irmãos, tá? Então, assim, quando eu limpo a ancestralidade, tenho que abrir a ancestralidade para os dois, porque o pai e a mãe é o mesmo, né? A voz é o mesmo, não sei o quê, mas imagine que esse entrou no núcleo familiar há 3 gerações para trás, o outro entrou há 9. Você tem pais e mães Ah, diferentes, né? Você tem outras linhas até se encaixar aqui. Não é a mesma para os dois. Então, às vezes, dá uma diferença. Então, sim. o limpando a ancestralidade, ou seja, eu tiro o que é de herança. Claro, se nas últimas 10 vidas, 5 foi padre e fez voto de pobreza, é difícil eu gerar, né, prosperidade nessa vida, porque eu estou cheio de votos de pobreza aqui dentro da minha própria linha reencarnacional. O outro vem de 10 vidas, dono de puteiro, dono de boate, dono de cassino. São irmãos gêmeos nessa vida. Um era padre e outro era dono de puteiro. Os comportamentos são diferentes. Então, individualmente você vai trabalhar os padrões de cada um. Agora, o que a gente recebe de carga, você limpa para o núcleo todo. Ok, ótimo. Excelente resposta. Boa noite, pessoal. Estamos indo muito bem, otimamente. Se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, pode mandar aqui, por favor, né, Arlindo? A gente fica feliz. Arlindo, você quer fazer compor, fazer alguma análise aí de todo o seu vasto conhecimento, né? Porque assunto tem aí para ficar dia e noite, né? E tá tudo certo, né? Mas o espaço é seu, você pode compor, pode trazer aí algum adendo, fica à vontade. Bom, vamos lá. Então, basicamente isso, né? Fora a minha própria linha reencarnacional, né? Das minhas crenças e padrões, né? A gente tem no nosso próprio trabalho de tratamento individual olhar para esses aspectos, né? Porque, poxa, se você tem. Já te respondendo, se você tem, por exemplo, um padrão que, né, numa linha crente, uma linha que nesta família todas as mulheres são submissas. Então, puxa, você já traz isso e você tentar quebrar esse padrão sozinha, fora o que você já traz, já fica mais difícil porque você está trazendo esse novo. Então, olhar para trás e entender como isso se formou até eu chegar aqui, desde quando eu me encaixei nesse núcleo familiar, já me ajuda a entender muito de como eu sou, do que eu já trago, de como, por onde mudar. Né? A Alessandra perguntou, crianças a partir de que idade pode ser tratada? Eu trato a partir do útero. Por quê? Imagine Sim, que você já entrou e você já tem aquela treta homérica lá atrás. Né? Eu já enrolei o cordão no meu pescoço e já nasci crioulo. Né? O médico teve que fazer uma cesárea e me tirar porque eu já estava sem arma total, porque eu tinha enrolado o cordão e puxado. Então, quando você faz esse tratamento ainda né, no ventre, todas aquelas brigas anteriores de desavenças, você dissolve. Então, você faz com que a gestação seja mais suave, mais tranquila. Quanto mais cedo você faz isso para as crianças, melhor. Por quê? Né? Hoje eu já estou com 57 anos de idade, então eu vivi 57 anos dentro de um padrão. Para eu mudar alguma coisa hoje, é mais difícil, porque eu já tenho 57 anos nesta personalidade com esse padrão. Que, claro, foi influenciado pelas minhas heranças hereditárias. Então, quando você trata isso com uma criança, é mais fácil, porque ela ainda não viveu muita coisa para criar um hábito, um padrão. Claro, a personalidade dela é daquele jeito. Agora, se você vai limpando esses padrões que ela carrega de outras vidas, é mais fácil você moldar esta personalidade para esta sociedade onde você vive, com as regras em nome da sociedade. Porque eu já vivi na China, eu já vivi, né, na Islândia, eu já vivi na Itália, já vivi nos Estados Unidos, já vivi, né, na colonização quantos maia, ali no México, Guatemala. Então, assim, eu tenho no meu padrão cultural várias culturas e padrões que eu trago de outras vivências que eu já tive. Agora eu estou no Brasil. E aqui se vive sobre outras regras, com outra sociedade. Então, assim, quanto mais cedo a gente começa um trabalho, é muito mais fácil para você moldar aquela personalidade, né, sem aqueles vícios e padrões que você traz de vidas anteriores. Pego, por exemplo, experiência meus filhos.
quando eu comecei a tratar a linha entre os dois, aquilo que era um caos, uma guerra, onde se pegava todo mundo a tapa dentro de casa, entrou em paz e tranquilidade. É. Mais uma pergunta aí, gente? Arlindo, eu assim, como eu falei no começo da live, né? Eu trabalho com as mesas, né? Com atendimento através das mesas, desde julho, né? Vamos falar do ano passado. E aí, assim, a minha principal, o meu principal atendimento, ferramenta de trabalho, está sendo as mesas. E sempre com indicação, ou seja, a pessoa vem, faz o tratamento, percebe mudanças, né? E traz filho, tia, cunhada, enfim, segue. Agora, tem alguns casos que a gente percebe que, assim, a resposta, ela é muito rápida. E outros, parece que, assim, um pouco mais demorada. Você atribui isso, assim, ao fato da pessoa acreditar ou não de receber o tratamento, ou que de fato, o cenário ali está muito mais condensado, complicado? Os dois. Porque assim, faz parte da cura querer ser curado. Então, assim, eu uso sempre um exemplo de quando a gente estava na escola, no ginásio, no colégio, vinha um amiguinho e falava, vamos matar a aula. Você já estava no meio da rua com o caderninho de madrugada, pô, nós vamos. Você já matou a aula. Você agiu por influência do meio. Então você foi influenciada pelos seus amigos e matou a aula. Então, se eu for lá e tirar todos aqueles amiguinhos daquela sala e botar numa outra sala, eles não vão mais se chamar para matar a aula. Então, para você, matar a aula é mais difícil, porque você não tem mais influência. Agora, você pode ser o amiguinho que chama todo mundo para matar a aula. E pode continuar matando a aula sozinho. Então, o quanto a pessoa quer fazer a reforma íntima ou a mudança de padrão. Muita gente procura terapias para fazer uma varinha de quintal. Plim, olha, conserta meu filho aí. Não, o problema é você, não é seu filho. Né? As pessoas querem uma vara mágica. Para essas pessoas é difícil você tratar alguma coisa, porque elas não querem. Elas querem mágica. Né? As pessoas não acreditam em Deus, elas querem só os milagres. Então, assim, é difícil você, né, querer corrigir, ou trazer entendimento para uma pessoa que não quer entender. Então, esse é o primeiro passo. Você tem essas pessoas que não querem, então ali vai ter um nível de dificuldade maior. Mas, claro, eu posso até ser aquele cara que chama todo mundo para matar a aula, mas nunca mato a aula sozinho, porque eu sempre arrasto algum. A partir do momento que eu não tenho mais quem arrastar, eu vou começar a matar menos aula. Então, sim, vai haver uma mudança, obviamente, um pouco mais lenta. Né? Pode acontecer também, né, coisas que são muito pontuais, às vezes. Tinha uma paciente que reclamava de enxaqueca, que desde os 14 tomava remédio todo dia para enxaqueca, tinha 44, 30 anos seguidos tomando remédio todo dia, porque acorda com a cabeça explodindo. 3 dias depois da primeira mesa que eu fiz para ela, mandou uma mensagem e falou, olha, hoje é o terceiro dia que eu acordo sem dor de cabeça, eu não sabia mais o que era isso, porque eu nem lembrava, né, como tinha sido a última vez que eu tinha acordado sem dor de cabeça. E um detalhe, faz 3 dias que eu não tomo remédio. Né? Então, sim, tem coisas que são muito pontuais. No caso dela, ela tinha... Né, a Igreja Católica tem um livro que chama Maleu Maleficarium, que era um livro de tortura das bruxas. Né? E um deles é tipo uma haste de ferro que você punha aqui na testa e você ia apertando os parafusos um pouquinho por dia até estourar as têmporas. Um presente da Santa Igreja. E foi só remover aquele capacete de tortura dela, nunca mais teve enxaqueca. Então, quer dizer, a enxaqueca dela era extrafísica, não era física. E não tinha remédio que amenizava. Né? Então, quando a gente foi na fonte, e tirou. Tem coisas que ela tem uma demora maior para acontecer, porque é o caso dessa menina, ela já vinha num padrão muito grande. 10 vidas fazendo a mesma coisa. 10 vidas. Então, você vai lá, limpa, recolhe, todas as partes foram prostitutas, que viram, não sei o que, mas, ou seja, eu fui 10 vidas seguidas assim, e essa vida até os 50 anos, fui influenciado por esse personagem. Então, assim, há de você fazer uma mudança. Então, você passa 5 anos fazendo medicina, mais 2 anos fazendo imersão dentro do hospital, para começar a atender. Então, tem uma coisa que é um pouco mais lenta. Então, dependendo do aspecto que você está trabalhando, é mais difícil. Por exemplo, esses casos onde você vem trabalhar a independência emocional, né, a pessoa quer que a família inteira fique unida, comemore o Natal lindo, maravilhoso, uma mãezinha passa, ai, vem cá, filhinho, dá beijinho. Não vai. O máximo que vai acontecer é você olhar para essa pessoa e não sentir mais aquela dor. Porque a sua proposta ali não é receber uma mãozinha na cabeça, nem um beijinho, nem ser chamado de filhinho querido.
Ali você veio para trabalhar em independência funcional, aquele professor está certinho. Então, por isso que a pessoa precisa entender também um pouco do processo, do quando ela está inserida. Então, a resposta vai ser mais rápida ou mais devagar, né, dependendo da quantidade de coisa que você tem nas costas para carregar. Imagina que essa pessoa nas Uhum. últimas 50 vidas foi abandonada na porta da igreja, foi abandonada em orfanato, que tem várias e várias e sequências de vidas em abandono. Cara, não dá para fazer uma mesa e limpar aquela dor, aquela rejeição. É. Vamos ter que fazer alguns trabalhos de resgate, alguns trabalhos com o eu atual, para Camadas, né? preencher aquele vazio, aquela dor toda. Né? Então, tem coisas mais pontuais, tem coisas um pouco mais demoradas. Né? Nós estamos falando de energia. A gente toma banho todo dia, a gente passa álcool em gel o tempo todo na mão para matar germes, no corpo físico. O campo energético também suja. Né? É, Então, eu fiz um é trabalho verdade. desse, claro, o campo energético vai sujar de novo. As pessoas precisam introduzir na vida delas uma limpeza de campo energético. Qualquer prática bioenergética é para si. Porque o seu campo energético vai sujar todo dia, assim como o físico. Né? E isso vai refletir no Exatamente. teu físico. As suas glândulas vão reverberar todas as sensações e emoções de todos esses campos. Então, por isso que eu preciso manter É. isso equilibrado. Né? Excelente colocação, Arlindo, excelente explicação. E eu falo também para as pessoas que eu atendo exatamente isso. É um investimento, né, holístico, né, corpo, mente, espírito, e que assim, esse caminho do autoconhecimento, da autocura, não é um caminho que é só de flores, que dói também, né? Você entrar em contato ali com a sua história, com todo aquele conteúdo. E está na sua mão aprofundar e se libertar, porque tem um momento de dor, mas também tem um momento de liberação, né? De libertação. Mas eu falo que é para os corajosos, né? Porque primeiro, quem quer resolver tudo num passe de mágica, desculpa, mas não vai dar, Não, né? não quer E resolver é nada. assim, questão. Só quer uma varinha de condão, né? Não, vou ganhar na Mega Sena. Então, Também, tem um problema, só que é rico. Mas é, é isso. se alguém achar uma dessa, manda para nós, né? Manda para a gente. Mas envolve, né, tempo, energia, e a gente está num planeta, né, que é dinheiro, envolve dinheiro também, mas eu falo, entenda como um investimento, porque se você chegar para começar a seguir um caminho de expansão de consciência, de desenvolvimento pessoal, ali como um ser integral, precisa entender que é ter o conhecimento assim, de que se você entender como o dinheiro que eu vou gastar, você já vai perder o jogo. E se você entender que é um investimento que só vai te trazer cada vez mais libertação, liberação de padrões, né? E liberdade, aí você muda o jogo, né? Sim. Fica É mais igual o corpo fácil, né? físico. O corpo físico é o veículo da manifestação de consciência. Se você não cuidar bem dele, nada funciona. Exato, Então, normalmente eles trabalham exato. sempre, vejo na base, né? Você tem o corpo físico, se ele não estiver bem, nada funciona. Acima dele, meu campo emocional, minha linha de Sim. relacionamentos, e aí, prosperidade financeira. Porque se qualquer uma dessas três para baixo que não funcionar, isso aqui não funciona. Então você precisa ter uma progressão do que eu preciso ir ajustando. E às vezes eu vou ter que mexer em várias pecinhas ao mesmo tempo. Né? Então, Sim. assim, analisar a histórica, bem entender e abrindo as caixinhas, uma de cada vez, vai corrigindo. É igual você ter uma casa muito grande, precisa fazer limpeza. Olha, hoje eu vou limpar os quartos, amanhã eu vou limpar o banheiro, amanhã eu vou limpar a sala. Vai mexendo um cômodo de cada vez. Né? Se tiver que pintar a casa toda, não dá para pintar todos os cômodos no mesmo dia. Então, né? Ou seja, com as nossas gavetas é a mesma coisa. Quanto mais vidas eu já tive na Terra, mais existência, mais problemas eu trago, É. mais eu vou ter um processo para ficar trabalhando tudo isso. Tem mais O alguma importante é pergunta aí? começar. Gente, tem mais alguém quer colocar mais alguma pergunta? Bom, eu vou deixar Bom, a aqui, gente chega. como que a gente já está estourando o tempo, senão daqui a pouco você perde a janela ali. É... Deixa o Insta do Instituto. Vamos lá, você fixa ele aí para mim depois. Tá. E já aproveitando enquanto você está aí digitando, o Instituto está crescendo, né, Arlindo? Está expandindo outros estados. A gente já está no Rio de Janeiro, né? A Amanda já montou ali, a gente tem 20 alunos formados ali no. Não, tá errado isso aí, desculpa aí. Vamos por de novo. Você sabe que com esse Ah, meu eu posso dedinho. pôr também no divulgo, Não, é que eu já não enxergo direito, né? Então,
Eu tenho um problema assim, ainda com esses dedos Excelente do live. teclado. Gratidão. Pessoal, gratidão a todos que vieram, que participaram, interagiram, ouviram. Obrigada, Lê. Então, e O agora Arlindo é um grande agora em professor. outubro a gente está com um curso da mesa aqui em São Paulo, Sim, nos dois últimos fins de semana de outubro. E nos dois últimos fins de semana de novembro a gente vai estar fazendo esse curso presencial lá no Rio de Janeiro. Né? Esse curso ele pode ser legal. feito presencial à distância, então assim, nós temos aí já 7 países, alunos em 7 países diferentes, em quase Uau. todos os estados aqui no Brasil. Maravilha. Então, assim, dá para ser feito 100% online, pode ser feito online presencial. Posso fazer o primeiro módulo online, já que ele é quase tudo teórico. Posso fazer, né, o segundo módulo presencial. Para o pessoal do Rio, eu vou estar aí pessoalmente agora. Nas últimas turmas, o segundo módulo, que é o presencial, a Amanda já coordenou com as meninas ali. Ela fez o primeiro sozinha, depois agora tem o apoio das meninas, fazendo toda a parte Legal. prática, né, com os apoios que nem a gente tem em São Paulo, as meninas apoiando aqui. Né? Então você tem lá um grupinho já bem grande ali, já começando a organizar isso, já já levando para Legal. Portugal. Então, estamos indo É, para fora também. maravilha, expansão total, né? Vamos lá. Excelente, muito bom, é isso mesmo. Arlindo, olha, novamente, muito obrigada, viu? Assim foi, olha lá, a mãe da Thaís, a Lucy. É, Thaís da última turma. Tá a milhão lá, A Thaís. Thaís Aí. é queridíssima. É, assim, as suas respostas, né, assim, contribuíram muito, né, foi dando um link com o outro. Na realidade, fluiu muito melhor do que eu esperava. Eu estava um pouquinho ansiosa assim, Limpando a linha de ansiedade em 3, 2, 1. vou limpar. E que corresse tudo bem, né? Que ficasse, principalmente para quem é leigo, né? Que são aí o pessoal que segue a gente. Você tem muito aluno que segue, mas quem está aqui comigo normalmente são clientes ou pessoas que estão chegando agora. Que ficasse de uma forma uma forma fácil, né? Para compreender e que encontrasse ali ressonância. E eu, pelo que eu percebi daqui, assim, você foi super, super didático, de uma forma muito tranquila, muito suave. Muito obrigada pelo seu precioso tempo. Eu que Pleno agradeço a feriadão, né? oportunidade. Não, que isso, aqui não tem feriado. Amanhã eu vou atender o dia inteiro. Estou lá no espaço amanhã atendendo o dia todo. Então, aqui a gente não sabe o que é feriado. Né? Já Então, está em eu ritmo que de final de ano, né? tenho, putz, aliás, Peru nos aguarda, né? Então, você tem que estudar um pouquinho mais lá. Agradeço aí. Acelera. Oi, Ana, Aninha lá de Portugal. Então, Bacana. tá na madrugada dela, né? Tá assistindo a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Gratidão. Sempre que precisar, pode contar com a gente. Gratidão, Olha, pessoal. com certeza eu vou te chamar outras vezes, a gente trazer outros temas, aí deixar de repente até fazer uma enquete, né? O que o pessoal gostaria de ouvir aí, de você contribuir, compartilhar e vamos marcar com certeza. Gratidão, viu, Arlindo? Muito obrigada. Beijos. Beleza. Até domingo. Até. Pessoal, Tchau, tchau. pessoal, boa noite. Todos que participaram, gratidão. Uma ótima noite, um ótimo feriado para todo mundo. Beijos.